Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Wilson Rodrigues. Seja bem-vindo ao meu canal e a mais uma aula de Química. Nessa aula de hoje, a gente tratará sobre método de separação de misturas. E as misturas que a gente vai tratar especificamente são as misturas heterogêneas. Lembrando que misturas heterogêneas são aquelas misturas na qual eu posso ver mais de um aspecto, ou seja, tem mais de uma fase. Então, dependendo dos componentes dessa mistura, eu posso utilizar um método específico. Tem vários métodos, e isso vai depender, vai variar de mistura para mistura. Então, a gente vai ver aqui os métodos que a gente pode estar utilizando para estar separando misturas heterogêneas, claro, levando em consideração o aspecto dos seus componentes, tá? Lembro, se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se, ajude nosso canal a crescer, deixe o seu like, compartilhe e deixe seu comentário também. Vamos lá? O primeiro método que a gente vai utilizar, ou que a gente vai ver os primeiros métodos, são os relacionados a misturas heterogêneas formadas por sólidos. Então, eu tenho uma mistura heterogênea, ou seja, mais de um aspecto, onde seus componentes são sólidos. Por exemplo, eu tenho umas pedras maiores, outras menores. Então, nós temos ali uma mistura na qual eu consigo ver os componentes e eles são sólidos. E para esse tipo específico de mistura, a gente acaba utilizando alguns métodos específicos. O primeiro deles, nós temos a catação. O que é a catação? É quando eu saio, pelo próprio nome está dizendo, eu vou catando os grãos em grãos com as mãos ou com a pinça para poder separar. Por exemplo, a gente faz para poder separar o feijão bom do feijão ruim, na casa da gente, né? E esse processo, que eu faço com as mãos, é um processo de catação. Outro processo também, né, usado na catação, são a separação do lixo, né, seletivo, do processo seletivo do lixo, onde os catadores acabam separando com as mãos mesmo, plástico para um lado, vidro para o outro, que dá para reciclar. Então é um processo de catação. Então a gente utiliza a mão ou uma pinça para poder fazer a separação desses materiais sólidos. Nós estamos fazendo um processo chamado de catação. Outro processo que nós temos também é a ventilação, onde a gente passa uma corrente de ar pela mistura para que essa corrente de ar acabe levando aqueles materiais que são mais leves. Então isso acontece muito com os agricultores. Os agricultores eles fazem mais ou menos isso. Eles pegam o material, levam para o meio do tempo, né, onde está ventando, vai passando a sua mistura de um recipiente para o outro e o vento vem, ó, bate aqui e leva o material mais leve, ele acaba separando. No caso do feijão, às vezes tem alguns bagaços, algumas cascas, o vento acaba levando. O outro, pessoal, é a levigação. É muito parecido com a ventilação, só que agora, ao invés de passar uma corrente de ar, eu vou passar uma corrente de água. Acontece muito no garimpo, né? Para poder separar. Então a água ela vai passar e vai levar aquele material mais leve. Então passa-se uma corrente de água, perdão, pela mistura, e essa corrente de água vai acabar levando o material mais leve. Então nós temos aqui um processo chamado de levigação. O outro processo, né, que a gente pode estar utilizando é um processo de peneiração ou tamização. O que é isso? É usar uma peneira para poder, né, peneirar o material. Então, os componentes são sólidos e têm diferentes tamanhos, um mais grosso e um mais fino. Aquele mais fino vai passar pela peneira e aquele mais grosso vai ficar retido. Então, quando eu quero separar uma areia, está cheia de pedra, eu quero tirar essas pedras da areia, então a gente vai fazer a peneiração ou também chamar de tamização. Outro processo também que a gente pode estar utilizando é a separação magnética ou imantação. O que é isso? A gente vai passar pela mistura um ímã e esse ímã vai arrastar aquele componente que tem atividade magnética. Como por exemplo, nós temos a mistura aqui de prego e sal. Se eu posso fazer catação aqui também, né? Mas se eu quiser eu posso passar um ímã pela mistura. O ímã ele vai atrair somente o ferro, no caso o prego que é feito de ferro, né? E aí eu faço a separação. Aqui também nesse segundo exemplo, nós temos aqui areia e limalha de ferro, que seria o ferro em pó. Ficaria meio ruim de separar, né? Então eu pego um ímã, passo por cima da mistura e o ímã vai arrastar só o ferro. Então, para que eu tenha uma separação magnética ou imantação, um dos componentes da mistura tem que possuir atividade magnética, ou seja, ele tem que conseguir ser atraído pelo ímã, tá bom? Então, se você tem na sua mistura um material, como por exemplo o ferro, pode ser o níquel, pode ser o cobalto, o aço, ou seja, são substâncias que têm essa capacidade de ser atraída por um ímã. Então, eu posso passar um ímã ali por cima e atrair
apenas esse componente. Então já faço a separação. Então quando eu utilizo o ímã para fazer isso, nós temos a separação magnética, ou também chamada de imantação. O próximo nós temos a dissolução fracionada, que é eu pegar um líquido capaz de dissolver apenas um dos sólidos. Por exemplo, nós temos a mistura aqui de areia e sal. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um líquido que seja capaz apenas de dissolver um dos sólidos em questão. Então eu posso muito bem nesse recipiente adicionar água. Depois que eu adicionar a água vai se separar da areia, o sal vai se separar da areia, perdão, vai ficar junto com a água. Então aqui nós temos água mais sal e a areia aqui agora separado. Então quando eu faço isso, pego um líquido que é capaz apenas de dissolver um dos materiais, um dos sólidos, nós temos a dissolução fracionada. Outro processo também é a cristalização fracionada. O que é a cristalização fracionada? Acontece muito nas salinas. Então eu pego um líquido, vou dissolver todos os materiais dentro daquele líquido e esperar que esse líquido evapore. Então esse líquido vai evaporar, como acontece nas salinas, né? Pegar a fabricação de sal a partir da água do mar. Pega, coloca essa água do mar em tanques, deixa essa água evaporar. Quando a água evaporar, vai ficar só o sal ali sobrando. Aí vai passar por outro processo, tá bom? Processo de refino, não tem só o sal de cozinha aqui, tem outros sais também, né? Só o NaCl, né? Com cloreto de sódio, mas tem outros. Aí passa por outro processo de refino, aí vem o sal que a gente consome no nosso dia a dia, na nossa casa. Então, cristalização fracionada é evaporar esse líquido para que o sal sólido fique retido, tá? Então, um resumo, ó, misturas heterogêneas, na qual seus componentes são sólidos, foi o que a gente viu agora. Nós temos o processo de catação, o processo de ventilação, processo de levigação, lembrando que catação é você pegar com as mãos ou com a pinça, ventilação é passar pela mistura uma corrente de ar, levigação é passar pela mistura uma corrente de água para que a água faça esse processo de levar aquele objeto mais leve, peneiração, a separação magnética, vou usar um ímã, também chamado de imantação. Então, para que eu use o ímã, um dos materiais em questão tem que ter atividade magnética. Dissolução fracionada, que é quando eu dissolvo apenas um dos sólidos em questão. E a cristalização fracionada é quando eu deixo o líquido evaporar para ficar só o sólido. Ok? O outro grupo de misturas heterogêneas que a gente vai trabalhar são as misturas heterogêneas, na qual seus componentes são sólidos e líquidos. Então, a partir do conhecimento da estrutura da organização física, né, de qual estado físico está os componentes, né, sólido e líquido, por exemplo, água e areia, eu vou utilizar métodos diferentes daquele que a gente trabalhou até agora. O primeiro método que a gente vai utilizar é a decantação. Decantação é a gente separar pela diferença de densidade. Então, por exemplo, nós temos água e barro. Eu vou deixar em repouso por alguns minutos e durante esse repouso vai acontecer a sedimentação. O que é a sedimentação? Como o barro ele é mais denso do que a água, ele vai se depositar no fundo do recipiente. Como a água ela é menos densa do que o barro, ela vai ficar na parte de cima do recipiente. E depois de algum certo tempo, nós temos esse formato aqui, ó. O barro na parte de baixo e a água aqui na parte de cima. Então, eles se separaram automaticamente pela diferença de densidade. Aí, o que é que eu faço? Eu transfiro a água de um recipiente para o outro. Então, faço essa transferência, separei. O nome desse processo, né, que a gente faz é decantação, tá bom? Outro processo também parecido com a decantação é a sifonação, também pela diferença de densidade, só que ao invés da transferência, né, diretamente de um recipiente para o outro, eu utilizo uma mangueira, uma pipeta, um canudo, uma seringa que a gente chama de sifão para fazer a transferência. Então, novamente aqui eu tenho água com barro. Vai acontecer a sedimentação, todo o barro vai se depositar, a areia vai se depositar no fundo. Se eu fizer a transferência para outro recipiente, nós temos a decantação, que foi o que a gente acabou de ver anteriormente. Só que durante essa transferência, eu utilizar uma mangueira para fazer isso, como uma ponte, digamos assim, pode ser uma mangueira, uma pipeta, uma seringa, nós estamos fazendo um processo chamado de sifonação. Estou utilizando um sifão, estou utilizando outro meio para poder fazer essa transferência, tá? O outro processo é a centrifugação. A centrifugação, a gente vai acelerar a decantação através de um equipamento chamado de centrífuga. Então a gente viu que para acontecer a sedimentação é demorado. Então tem alguns que demoram, outros materiais que demoram bastante. Então para acelerar esse processo a gente coloca a nossa amostra dentro de um recipiente como esse,
coloca na centrífuga e ela vai girar. Esse giro rotacional vai fazer com que todo o sólido ele vá se depositando no fundo do recipiente. Então, acelerei o processo de decantação. Então, a centrifugação, eu tenho que utilizar um equipamento específico chamado de centrífuga. No caso dessa que está mostrando é uma elétrica, onde ela vai acelerar a sedimentação, ou seja, todo o sólido ir para o fundo do meu recipiente. Tá? Então, tem a elétrica e tem também a manual, que você com a manivela, com a mão mesmo, vai fazendo esse processo para poder girar. Então, você coloca suas amostras aqui, gira e ela vai fazer esse giro rotacional para que todo o material vá para o fundo do recipiente, o material sólido, tá? O outro é bem simples, né? Esse aqui quase todo mundo faz em casa, quando vai fazer aquele cafezinho. Filtração simples. Na filtração simples, você vai pegar um funil, colocar um papel de filtro, pode ser um pano também, e despejar a sua mistura. A parte líquida vai passar pelo filtro, tá bom? Mas a sólida não, vai ficar retido. Então a separação se faz através da superfície porosa, chamada de filtro. Você pode usar um papel de filtro ou pode ser um pano também, onde o componente sólido vai ficar retido. Então você coloca aqui, ó, um funil, colocou um papel de filtro ou um pano, despeja a mistura, todo o líquido vai passar. Esse líquido a gente vai chamar de filtrado, é aquilo que eu filtrei, e o resíduo sólido vai ficar retido aqui. Nós temos a filtração simples, tá? Só que tem algumas filtrações que demoram. Então, para isso, a gente tem que acelerar esse processo e a gente faz uma filtração a vácuo. A vácuo, eu vou tirar o ar, tá bom? Vou tirar o ar abaixo do filtro para que o ar não ofereça resistência e aí eu tenho uma filtração mais rápida. Para isso, eu preciso de um equipamento específico, que seria essa bombazinha aqui, que ela retira o ar, né, todinho dentro do recipiente e a filtração acaba sendo mais rápida, porque eu estou tirando o ar. Então, estou tirando a resistência do ar e a filtração acaba sendo mais rápida. Então, nós temos a filtração a vácuo, então é sem o ar, sem a presença do ar. E eu preciso de um equipamento para fazer essa retirada do ar. Aí a filtração acaba sendo acelerada. Tá? Então, vamos lá para o resumo. Misturas heterogêneas, componentes sólido e líquido. Nós temos a decantação, que é pela diferença de densidade. Sifonação, que é parecido com a decantação, só que você utiliza, né, um meio para fazer a transferência, pode ser uma mangueira, uma pipeta, uma seringa, enfim. Temos a centrifugação, que você utiliza a centrífuga para acelerar o processo de decantação. Filtração simples e a filtração a vácuo. Então, esses 5 processos a gente pode estar utilizando para separar misturas heterogêneas, onde seus componentes são sólido e líquido, estão no estado sólido e no estado líquido. Outro grupo que a gente vai trabalhar são o grupo das misturas heterogêneas, na qual seus componentes são líquidos. Então, se estão no estado líquido, a gente vai utilizar outros métodos para poder separar, como por exemplo água e óleo. É uma mistura heterogênea na qual seus componentes são líquidos. Então, o primeiro método que a gente pode utilizar, como a gente já falou, posso fazer a decantação também. Porque se são líquidos e são misturas heterogêneas, quer dizer que esses líquidos não se misturam. Então, dizemos que esses líquidos são immiscíveis. Então, quando você vê essa palavra immiscível, quer dizer que não se mistura. Miscível se mistura. Então, por exemplo, água e óleo. Se eles não se misturam, então eu tenho uma diferença de densidade. Para poder separar, eu utilizo um equipamento específico, que a gente tem no laboratório de química, que é o funil de Brom, ou também chamado de funil de decantação, que é esse equipamentozinho aqui, ó, essa vidraria aqui. Então, por exemplo, se eu tenho água e óleo, então eu vou pegar minha mistura, adicionar aqui. Aqui na parte de baixo tem uma torneira, você deixa ela fechada, adiciona a mistura e pela diferença de densidade, o óleo vai ficar na parte de cima e a água fica na parte de baixo, porque a água já é mais densa que o óleo, fica no fundo. O óleo, que ele é menos denso, vai ficar na parte de cima. E aí você vai ligando, abrindo essa torneira devagar para que toda a água vá escorrendo e vá ficando aqui em outro recipiente. Quando toda a água escorrer, você desliga a torneira e acaba retirando o óleo pela parte de cima. Então você está separando. Ligou a torneira, deixa a água escorrer. Quando toda a água escorrer, você fecha a torneira e aí você separou. Nesse recipiente de baixo, a gente vai ter só a água e aí a gente pode coletar o óleo utilizando essa parte de cima aqui, ó, retirando aí pela parte de cima, tá bom? Então esse é um processo também chamado de decantação, que a gente já tinha visto anteriormente. Temos também a extração por solvente, que é quando eu utilizo um líquido para extrair os componentes da mistura. Como, por exemplo, aqui eu vi um chazinho, a gente faz um processo de extração. Mas essa extração por solvente ela é muito utilizada também aonde? Ó?
quando eu tenho o teste da gasolina adulterada. Então eu vou pegar um líquido para poder fazer esse teste. Eu vou ter que extrair os componentes dessa gasolina para ver se ela está adulterada ou não. Geralmente essa adulteração acontece com etanol, porque na gasolina pode ter etanol, que é o álcool, só que a porcentagem dele tem que ser de no máximo 25%, tendo uma margem de erro de 1% para mais ou para menos. Então até 26% pode ter de álcool na gasolina. Para fazer esse teste você pega, sendo que isso aqui é um teste obrigatório que os frentistas devem fazer, e você como consumidor pode, se quiser, né, você pode pedir esse teste e o frentista tem que fazer para você. Então como é que é feito esse teste? Você vai pegar 50 ml de gasolina, então vamos colocar aqui 50 ml, e depois você vai completar até 100 ml com água. Então você vai colocar 50 ml de água, 50 ml de gasolina. Você vai balançar, agitar bem para que se misture. Depois, né, com repouso, vai ficar assim, ó. Como a gasolina, você está adicionando água. Como a gasolina ela é menos densa do que a água e não se mistura, a gasolina fica na parte de cima e a água fica na parte de baixo. E aí vai ficar um aspecto parecido com esse, ó. Você vê que a gasolina vai ficar na parte de cima, que é a gasolina. E aqui vai ficar a água na parte de baixo. Só que você vai ver que a quantidade de gasolina não vai ser mais 50. Se a gente fizer aqui, a gasolina está começando no 60 e até o 100. Isso aqui dá 40 ml. Então cadê os outros 10? Né? Os outros 10%, os outros 10 ml, que você colocou 50. Os outros 10 foi para onde? Os outros 10 ml justamente o álcool que estava na gasolina, que a água fez a extração. A água ela retirou, ela fez essa extração, tirou o álcool da gasolina. Porque o álcool ele se mistura melhor na água do que na gasolina. Então a água que você adicionou, ela retirou esse álcool que estava na gasolina. Então esse álcool que estava na gasolina foi de quanto? Foi de 10 ml. Aí você faz uma continha, ó. 50 ml corresponde a 100%. 10 ml que foi retirado corresponde a X%. Fazendo a regra de 3, essa continha aqui vai dar 20%. Então nós temos que essa gasolina que a gente fez aqui no teste, né, ela está com 20% de etanol. Então ela está dentro do permitido, porque o permitido é até 26%. Tá certo? Então aqui é um exemplo de extração por solvente. Você vai pegar um líquido para extrair os componentes da outra mistura. Então eu peguei a água para poder extrair o etanol que estava dentro da gasolina. Tá? Então resumindo, componentes líquidos, né, que nós temos mistura heterogênea e componentes líquidos, nós temos a decantação e nós temos a extração por solvente. Outro grupo também são os grupos das misturas heterogêneas, então seus componentes são gasosos e sólidos. Por exemplo, tem uma poeira suspensa no ar. Então tem um gás, que é o ar, então tem uma poeira suspensa, partículas de poeira. Como é que eu faço para separar? Posso fazer uma filtração, que é justamente o que acontece no aspirador de pó. O aspirador de pó ele vai sugar todo o ar que tem ali, só que dentro dele tem um filtro, e esse filtro ele serve para poder reter as partículas sólidas que estão ali no ar. Então o ar vem, bate no filtro, passa, mas a partícula sólida fica retida. Então é um processo de filtração. Outra coisa, outros equipamentos eletrônicos também, né, que acontece isso, como por exemplo um data show. Nessa partezinha aqui ele tem um filtro que serve para que quando o ar entrar, o ar entre, mas fica retido nessa esponjazinha que é um filtro, que a parte sólida fica retida ali. O ar passa, mas a poeira fica retida. Então nós temos um processo de filtração, porque eu estou utilizando um filtro para fazer isso. Então resumindo, misturas heterogêneas, os componentes são gases e sólidos, a gente pode fazer uma filtração. Então pessoal, a gente encerra aqui essa parte, que são as misturas heterogêneas. Então a gente viu, né, cada uma dependendo dos componentes, são sólido, líquido ou gasoso, que a gente vai utilizar um método específico. Então sempre que eu tiver uma mistura heterogênea, claro, dependendo do estado físico na qual seus componentes estão, a gente vai fazer uma dessas, a gente vai aplicar uma dessas um desses métodos que a gente acabou estudando aqui agora, tá? Então espero que você tenha entendido. Se não, volta no vídeo, dá mais uma olhadinha com calma para ver se entendeu. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilha, tá bom? E dá um comentário lá para ver como é que tá o nosso vídeo, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Então, tchau, tchau, um abraço, até a próxima aula.